Fala galera do Cultura Bíblica, beleza? Hoje venho falar um pouquinho para vocês do nosso primeiro vídeo sobre a série do universo envolvendo quadrinhos cristãos, no qual nós do Cultura estamos envolvidos. Então puxa a vinheta que vamos conhecer um pouco mais sobre essa história que se deu no mundo. Para falar um pouco sobre quadrinhos cristãos, a gente tem que entender como é que começou esse movimento. Então hoje é o vídeo parte 1, né, sobre a história dos quadrinhos cristãos. Essa primeira parte vai se dedicar um pouco mais a falar como é que isso aconteceu no mundo e chegou ao Brasil. E na parte 2, vocês vão ver um pouco como é que isso se consolidou, né, em nosso território e como está até o dia de hoje. Então vocês acompanhem esse vídeo para ficar por dentro. Vocês vão começar a conhecer, a partir de hoje, toda essa dinâmica do universo de quadrinhos cristãos. Então é super importante que vocês estejam atentos e entendam também o nosso propósito também como editora, através dessa série, beleza? Então, o que é que eu posso começar falando para vocês? Basicamente, não existem muitos registros que abordem o surgimento, né, dos quadrinhos cristãos, no nosso caso, protestante, né? No que a gente está trabalhando. Mas o que é que a gente conseguiu identificar nessa nossa pesquisa? A gente identificou que na década de 80 aos anos de 2010, houve uma ênfase grande na parte dos quadrinhos, principalmente através da editora Marvel, acerca de elementos do cristianismo e de outras religiões também. Só que a gente tem que voltar um pouco mais na história para conhecer como é que essa dinâmica entre narrativa, histórias em quadrinhos, se envolveu com a fé, né, das pessoas. É importante a gente notar que na década de 30, os principais, né, escritores e desenhistas de quadrinhos, eles eram filhos, né, de europeus que imigraram para os Estados Unidos, e eles eram descendentes de judeus. A gente pode citar aí os criadores do Superman, Jerry Siegel e Joe Shuster. A gente pode falar também de Bob Kane e Bill Finger, né, que criaram o Batman. E a gente pode falar também do grande nome aí dos quadrinhos, que é o Will Eisner, que foi o criador do Spirit. Eles tinham em comum, né, a fé judaica, né? A gente pode perceber que na era de ouro dos quadrinhos, que se deu entre os anos 40 e 50, a gente vê um movimento muito grande desses autores, né, e desenhistas judeus, mas eles atrelando mais a motivação dos heróis para a questão do nacionalismo, a questão da defesa do seu território, principalmente essa visão patriota que os Estados Unidos têm. Como eu citei, na era de ouro dos quadrinhos era um perfil da maior parte dos personagens. E quando foi na década de 50, foi que a gente começou a ver alguns elementos aparecendo nos quadrinhos, mas nada que fosse uma profissão de fé. A gente pode ver aí elementos como crucifixos, padres, pastores aparecendo, mas nada com tanta ênfase. Mas quando a gente chega aí na década de 80, as coisas já mudam, mas eu vou chegar lá nessa parte. Aí uma pergunta é o seguinte: por que tinham tantos autores judeus nos quadrinhos? Principalmente porque era um tipo de arte, né, que era um pouco marginalizado, não tinha tanta relevância. E os judeus, eles viam, né, uma oportunidade de expressar um pouco, né, do que eles tinham reprimido, um pouco daquela carga que eles tiveram de sofrimento e de ideias e experiências. Eles podiam transmitir isso através das HQs. Então, houveram muitos deles presentes, né, nessas narrativas. Então, estava um pouco associado, né, à marginalização das revistas, quanto também um pouco do pessoal judeu, que foi se inserindo, né, nesse ramo. Eu posso dar como exemplo de pessoas, né, que mudaram os seus nomes naturais para poder, né, americanizá-los e serem um pouco reconhecidos como autores, né? No caso de Stan Lee, o nome dele era Stan Loeber. A gente tem o Jack Kirby, que o nome dele era Jacob Kurtzberg, que eram nomes judeus e eles converteram para nomes americanos para serem facilmente aceitos, né, digamos assim, já porque o estigma de judeu não era tão bem recebido, né? Quer dizer, na verdade o judeu ele era estigmatizado. E aí o próprio Will Eisner, né, ele falou uma frase interessante que eu vou falar para vocês agora. Então, você tinha um meio considerado como lixo, a que ninguém realmente queria pertencer, e um grupo de pessoas que trouxe consigo seus 2000 anos de histórias de narrativa. O único meio deles comunicarem a técnica da sobrevivência uns aos outros era contando histórias. Os pensadores John Lawrence e Robert Jewett falaram que a figura do herói
teve essa grande força justamente por eles associarem, né, as habilidades do herói com a secularização, né, da pessoa de Cristo, né? Eles meio que fizeram essa conversão de pegar o que é grandioso, o que é inatingível e trazer para o ambiente comum da gente, para o nosso cotidiano. Mas como eu já falei no início, principalmente os personagens eram usados para fazer essa analogia, né, ao patriotismo e à defesa do território, o que abastecia o conceito de monomito americano, no qual o povo norte-americano se vê como um povo escolhido de Deus, um povo separado. Eles tinham, né, um pouco dessa concepção. E os heróis vinham para dar um reforço para isso. Já vivia, né, esse extremo patriotismo, se viam como pessoas escolhidas por Deus, e ainda vinham os heróis de natureza americana reforçar essa situação. Se você for parar para perceber, a base do nacionalismo americano se sustenta, né, na questão da fé e do grande patriotismo. E você para observar o Superman como um grande defensor da nação, você vê o Capitão América como um grande defensor da nação, e isso reforça esse discurso. Mais para frente, a gente percebe também isso como um reforço para a ideia do destino manifesto, né? No qual os americanos tinham a ideia de que deveriam expandir, né, para outras nações esses conceitos, né, nascidos na sua terra. A primeira vez que aparece um símbolo religioso, e há uma discussão sobre isso, é no Poderoso Thor, de 1981, na edição número 303, no qual a narrativa é basicamente o seguinte: um padre, né, levando a mensagem na sua igreja, ele sofre, né, um atentado de gangster que tentam destruir, né, a igreja, e o Thor intervém. E nessa narrativa toda, há uma conversa dele com o padre, e o padre questionando a própria fé e tudo mais, e no fim das contas o Thor deixa subentendido que existe uma força superior a todas as outras. Então esse discurso já aparece aí. E a gente também percebe no ano de 1982, na edição 159 de The Uncanny X-Men, no qual os personagens, né, os alunos lá, né, de Xavier, né, eles vão enfrentar o Drácula. E o engraçado é que o Drácula, ele não fica ferido só pela questão do crucifixo, mas pela fé que os personagens têm na sua religião. Ou seja, ele pega lá a Kitty Pryde e tenta machucar ela, e ele se lesiona a partir do momento que ele toca na estrela de Davi, no qual ela segura no peito. Ou seja, não só o crucifixo era capaz de ferir ele, mas sim a questão da fé da pessoa, no que ela acreditava. E aí também tem o Noturno, né, que todo mundo conhece, né, no alter ego de Kurt Wagner, que é abertamente católico, e eles também se enfrentam lá. E os símbolos, eles são usados bastante nessa edição para vencer o Drácula, né, através da fé. E o que acontece? A gente tem depois, né, a presença muito grande da fé num personagem abertamente católico também, que é o Demolidor, né, no alter ego também de Matt Murdock, no qual ele fala abertamente que é católico, que tem a fé em Cristo, e ele passa por vários problemas envolvendo sua fé. E tem alguns arcos interessantes nos quadrinhos que exploram bastante isso. A gente vê na história do Demolidor o arco Born Again, no qual se discute bastante sobre a fé do personagem, que é um arco de 1986. E a gente tem em 1998 o arco Guardian Devil, no qual o Matt Murdock, ele fica responsável de cuidar de um garoto que supostamente ele vai vir a ser o Messias ou possivelmente o Anticristo. Nesse mesmo tempo ele é deixado pela namorada, o amigo é preso e ele ainda tem que lidar com essa situação da criança. O que mexe muito com sua fé. Em 2005, a gente tem um arco de histórias intitulado Decágono, que faz uma referência aos 10 Mandamentos, também pela Marvel. A gente tem na década de 80, voltando também um pouquinho, a inserção de Magneto como um judeu, para a gente entender um pouco da fé dele também, e um pouco das suas motivações. E um caso interessante é que no quadrinho de 2002, a gente também tem um personagem que é o Coisa, né, do Quarteto Fantástico, no qual ele ele vê um idoso acidentado e machucado, né? Ele reza por ele em hebraico, mostrando um pouco também da sua fé judaica. Mas, como eu falei para vocês, né, com o passar dos anos e de outras religiões, os quadrinhos eles não se limitaram só a falar da fé judaica ou da fé católica, e entre outras religiões. A gente vê também um espaço também para a fé muçulmana, através do personagem Simon Braz, que veio a se tornar o Lanterna Verde, e também da Kamala Khan recentemente, que é pela Marvel. O que acontece? Esses personagens ganharam bastante espaço, né? Personagens árabes e muçulmanos também nos quadrinhos, e isso também é um fruto de representatividade. E representatividade sempre foi o conceito
desde o início. Seja judeu, seja católico, seja muçulmano, os quadrinhos sempre foram um veículo de discutir a fé muito grande. Aí a gente tem personagens também muçulmanos, como a personagem Pó, que é uma mutante afegã. A gente tem também o Nagtrana, que é um dos personagens, né, um dos vigilantes na rede global do Batman, que tem origem argelina e é criado em Paris. E a gente também tem no mundo dos quadrinhos, né, Naif Al-Mutawa, que é o criador do T-99. Ele é um psicólogo do Kuwait que ganhou adeptos, né, depois do lançamento em 2006 desse quadrinho, que até virou série de TV, no qual o 99 é o número de qualidades que o Corão dá para Deus. Força, coragem, sabedoria e misericórdia estão entre eles, né? Tem vários outros. E essa série ganhou um grande público, né, em 2010, né, e fez uma união com a DC. E fez uma série, né, de 6 episódios com a Liga da Justiça. Uma parte interessante, né, ainda falando globalmente, né, desse espaço das HQs cristãs, tudo vem a mudar um pouco, né, porque não havia antes, né, obras abertamente cristãs, só eram citados, né, elementos tanto do cristianismo quanto de outras religiões. Com a chegada da Kingstone Comics, os quadrinhos cristãos ganharam mais relevância. O que acontece? A Kingstone, ela foi uma editora no qual ela adaptou a Bíblia para os quadrinhos, com mais de 2.000 páginas. E aí também tiveram outras adaptações de histórias bíblicas específicas. E essa editora, ela ganhou bastante força e ela conseguiu mostrar também o poder, né, e a força dos quadrinhos cristãos. E no caso, essas obras, né, viajaram o mundo, chegaram em vários outros países. Teve um selo de qualidade muito bom, comparável da Marvel também. E a gente vai ter um vídeo específico para falar só da Kingstone. Em seguida, a gente tem finalmente a chegada, né, dos quadrinhos cristãos no Brasil. O que acontece? O Brasil nunca teve uma grande expressão, né, no que se trata aos quadrinhos cristãos. Tivemos obras pontuais aqui e ali, mas que nunca ganharam tanta força como foi no caso da Kingstone lá nos Estados Unidos. E o que a gente pode observar? Isso mudou nos anos seguintes, mas logo no começo do Brasil não foi uma tarefa fácil. As obras geralmente começavam e paravam no meio do caminho. Nos anos 2000, no Brasil, houvemos a primeira publicação assim, né, de relevância para os quadrinhos evangélicos, que foi Anjos de Deus, trazida pelo artista Eduardo Mascarenhas. Por coincidência, ele é o cara que dá vida ao Xaropinho, do programa do Ratinho. E essa edição, ela, infelizmente, só chegou até a edição número 4 e se encerrou por aí. Não teve uma grande recepção, infelizmente ela chegou ao fim. Em 2003, a Igreja Universal publicou uma minissérie chamada O Apocalipse, qual narra, né, os eventos do fim. Também foi uma HQ que não teve tanta abrangência, mas teve essa pegada evangélica também e se encerrou por aí mesmo. Ainda em 2003, a gente tem a publicação dos primeiros quadrinhos da Luz e Vida, no qual, por incrível que pareça, a Luz e Vida é a editora, né, e livraria com maiores publicações de quadrinho cristão em território nacional, contando com 72 volumes, né, que se encerraram no ano de 2009. Então, de 2003 até 2009 foram mensalmente, né, publicados quadrinhos de forma ininterrupta pela editora Luz e Vida. E para encerrar, pessoal, a gente não pode deixar falar, né, nessa primeira parte, que a gente chegou num período de bastante boom, né, na produção de quadrinhos cristãos evangélicos aqui no Brasil, que foi do ano de 2012 ao presente momento, no qual será abordado pelo Rafael no vídeo parte 2. Então, vocês que querem saber um pouco mais sobre quadrinho cristão, vocês querem ficar um pouco por dentro, não perca a próxima parte, fique ligado na nossa página, nosso canal também, que a gente vai estar falando sempre de quadrinhos e falando também de outras obras artísticas, de filmes, de séries, de livros e muito mais, beleza? Curte, compartilha, se inscreve no canal, divulga Cultura Bíblica para aquelas pessoas que não conhecem, que querem um dia vir a saber um pouco mais sobre quadrinhos cristãos. E como começamos hoje, estamos fazendo uma série especial focada em quadrinhos cristãos para que vocês conheçam um pouco dessas obras e vejam a importância dela na vida das pessoas, as transformações que elas vêm trazendo, tá bem? Forte abraço, Cultura Bíblica, tchau!